Mais um fundo imobiliário novo no mercado. Dessa vez a Suno Asset vai liberar o seu primeiro fundo de fundos no mercado. Esse fundo vai ser chamado SNFF11. E eu fiz aqui de tudo para passar o melhor vídeo para vocês, com todos os números da emissão, toda a estratégia do fundo, e eu vou comparar esse fundo de fundo com todos os outros fundos de fundos no mercado em termos de taxa de administração, taxa de gestão, patrimônio líquido projetado. Então vai ser um vídeo aí bem diferente do que tem aí no mercado. E no final do vídeo vou falar a minha opinião se vale a pena ou não entrar nesse fundo aqui e como você pode participar caso você queira. Bora pro vídeo. Então a primeira coisa aqui é falar sobre a Suno. A Suno é bem conhecida no mercado, principalmente aqui no YouTube. Eles são bem atuantes através do Thiago Reis e do professor Baroni. Um dia eu vou ter o privilégio de conhecer eles. E essa é uma casa de research que depois começou a expandir em diferentes tipos de camada, até nascer a Suno Asset, que provavelmente até no futuro vai ter outros tipos de fundo. Então, primeira coisa, como eles têm uma casa de análise, muita gente já começa a perguntar sobre o tal do conflito de interesses. E aí eles abordaram aqui isso no prospecto preliminar deles, vou colocar aqui uma print. Destaquei em verde aqui que eles falam dos processos separados. Eles falam aqui que o Chinese Wall, que contempla não apenas a segregação lógica, mas também a segregação física e de pessoas em relação a essa divisão do Suno Asset com a Suno Research. Esse termo Chinese Wall aqui eu acho muito significante e muito relevante para o que eles querem passar sobre esse tal de conflito de interesses. Eles falam da segregação completa, ou seja, na casa de research vai ter as pessoas para fazer a análise e para fazer as recomendações. E aí depois disso eles vão consumir sim, a Suno Asset vai consumir dessas recomendações da Suno Research, mas isso é completamente separado, inclusive em termos de tempo, ou seja, não vai ter também privilégio de informações. Se você quiser, você pode parar naquela print que você consegue analisar um pouco do que eles estão querendo passar e de que essa separação realmente vai ser real. Então, na minha opinião, eles vão estar completamente dentro de todas as conformidades e com certeza a CVM vai ficar de olho para qualquer tipo de conflito de interesse, mas na minha opinião aqui isso não vai acontecer. Dito isso, bora comparar o SNFF11 com outros fundos de fundos do mercado. Como é FOF, aí você precisa alocar em outros fundos, eu gosto de olhar taxa de administração, taxa de performance, comparar estratégias, então a gente vai fazer isso muito. Então, para esse vídeo aqui eu peguei vários fundos que a gente vai comparar e vou colocar aqui um quadro ao lado. Peguei o BCFF11, NGFF11, HFOF11, RBFF11, CAFOF e CPFF11. Vou pegar todos esses fundos e comparar aqui ao lado. Então vamos começar com taxa de performance. Nesse aqui é importante ressaltar que o BCFF11 tem uma diferença ali entre taxa de gestão e taxa de administração em relação a taxa em relação a total de ativos e patrimônio líquido, mas em geral dá para ter uma ideia aqui nesse ranking. Então, dentro desse ranking de 7 fundos imobiliários, o Suno Fundo de Fundos ficou em 6º lugar em taxa de administração com 0,73%. O que parece bom assim, mas na minha opinião ainda é uma taxa um pouco elevada. Eu acho que quando a gente olha, por exemplo, o mercado de rates nos Estados Unidos, que são os primos dos fundos imobiliários, essas taxas de gestão são bem abaixas e isso tende a acontecer ao longo do tempo. Então, na minha opinião, nas próximas décadas a gente vai ter novos fundos com taxa de administração bem abaixo e esses fundos que sobreviverem vão com certeza ter que abaixar, porque quando você compara ali uma taxa de 1%, 0,7%, para mim é significativo. De qualquer jeito, o SNFF11 está em 6º lugar. É algo bem interessante a gente analisar. Próximo, a taxa de performance. Aqui eu não coloquei um ranking como a taxa de administração, porque ele vai variar um pouco ali e não dá para comparar maçã com laranja, por exemplo. Então, o que dá para comparar é que, dentre esses 7 fundos aqui que vocês estão vendo, 5 deles têm uma taxa de performance sobre o que exceder 100% do IFIX. Então, você tem o IFIX, que é o principal índice de fundo imobiliário, a gente até traquei aqui no nosso cenário, e aí você pega esse índice, o que exceder dele, eles cobram uma taxa de performance. Tanto o CAFOF, CPFF11, RBFF11 e o HFOF, eles cobram 20% sobre o que exceder o IFIX.
O SNFF11, 10%. Então eu acho isso até um bom sinal, mas também para mim é um pouco acima do que eu queria para um mercado mais, vamos dizer, robusto, um mercado mais maduro. E a gente tem aí o BCFF11 e o MGFF11 com taxas um pouco variáveis, um pouco diferentes, vocês podem analisar aí. De qualquer jeito, está um pouco abaixo da maioria, então outro sinal positivo. E por fim, também vou trazer um comparativo aqui do patrimônio líquido. Obviamente, essa é a primeira emissão, vão ter muitas variáveis aí, então eu projetei um patrimônio líquido com a captação máxima dessa emissão, que é de 250 milhões de reais. Se eles captarem tudo, vai entrar quase todo esse dinheiro, porque 2,5% é para a taxa, para cobrir taxas de oferta, que eu já vou falar em um instante. Então, que isso é uma projeção, mas é uma projeção importante para a gente já saber que eles vão nascer um fundo muito grande, muito significativo. Então, a gente tem HFOF e BCFF11 liderando o mercado ali com quase 2 bilhões, né? O HFOF passa de 2 bilhões. A gente tem, dentre esses outros fundos, 800 milhões, 480 milhões e o Suno Fundo de Fundos, logo na primeira emissão, já bem relevante. Quando a gente compara, por exemplo, com efeitos de curiosidade, o KISO 11, que é lastreado com índice Suno 30, que é outra coisa aqui, mas não tem necessariamente muito a ver com esse fundo aqui, eles estão com patrimônio líquido hoje de 74 milhões. De novo, isso aqui é com uma captação máxima. Então, se eles captarem o máximo, aí sim realmente vai ser um fundo bem relevante. E aí eu falei dessa taxa de 2,5%, isso aqui como efeito de curiosidade, vou colocar uma print na tela com todos os custos da oferta. E muitos investidores ficam com dúvida de como são esses custos e tal, então eu coloquei aqui, você pode também parar o vídeo e analisar, você tem os tributos e você tem a comissão de distribuição como os principais custos que totalizam aqui nessa oferta cerca de 2,5%. E aí vai ser bem importante a gente saber qual a estratégia de alocação aqui do SNFF11. E eles colocaram bem na cara o que eles querem fazer com os recursos. Então, eles dividiram em dois tipos de estratégia. Eu vou até usar um pouco aqui as palavras deles. Então, entre 70% e 80% do fundo, eles vão buscar os dividendos. E eles falam aqui que eles vão alocar para ativos provenientes de renda, buscando dividendo expressivo e dividend yield relevante. Então isso é muito importante a gente até acompanhar pós-nascimento do fundo, o quão relevante é esse dividend yield e quanto de risco que eles vão tomar para buscar um dividend yield expressivo. Mas de novo, expressivo para alguns é 1%, 1,5%, para mim já é 0,7%, já é bem expressivo. Eu vou mostrar aqui uma taxa de retorno esperado, projetado pelo fundo, então é muito importante aqui a gente analisar ao longo do tempo qual vai ser as alocações nesse tipo de estratégia aqui em termos de risco. E os outros 20 a 30% eles chamam de ganho de capital. Provavelmente ali eles vão buscar cotas e oportunidades um pouco mais descontadas no mercado para vender no futuro para ganhar capital. Então, essa principal atribuição desse tipo de alocação aqui, dentre esses 20 e 30%, é a atribuição de performance entre o valor da cota que eles falam aqui. Então, é uma estratégia bem balanceada em termos de risco, esse 20 e 30% é um risco maior ao longo do tempo, e a geração de caixa aqui em termos de dividend yield, vamos acompanhar. E aí, como eu falei, eles fizeram uma projeção aqui que eu vou colocar na tela. Eles fizeram um estudo de viabilidade dentre os próximos 2 anos e eles projetaram uma rentabilidade líquida de 7,34% ao ano. Só que isso aqui, claro, é para você colocar num prospecto preliminar, só que é difícil quando você não leva em consideração, por exemplo, a variação do IFIX, ou seja, a taxa de performance aqui vai variar. Você também não leva em consideração futuras emissões. Eu tenho quase certeza que a Suno Asset vai procurar uma segunda, terceira emissão em breve, porque o KISO já está fazendo isso e muitos fundos imobiliários estão fazendo essas emissões mais rápidas. Também é um objeto de estudo em referente a ofertas 400 ou 476. Então vamos ver qual vai ser o lucro projetado de acordo com essa projeção. Na minha opinião, 7,34% ali não é tão dividend yield expressivo e high dividend yield quanto eles falaram. Só que é um dividend yield muito bom para um fundo de fundos. E aí, vamos falar um pouco agora sobre a emissão e os números da emissão. Como eu falei aqui, a captação máxima ficou em 250 milhões de reais e a captação mínima em 20 milhões de reais. Eles devem passar desses 20 milhões de reais porque eles têm ali um marketing muito bem feito e é um fundo bem comentado já.
E o período de oferta aqui para você participar, caso você queira, vai do dia 29 de março até dia 22 de abril e você pode participar por algumas corretoras que eu já vou colocar. E o valor mínimo para você participar aqui é de 10 cotas, o que dá R$1.000. Então é um valor tranquilo e um valor justo. Eles estão realmente buscando também sócios minoritários, eles querem a população inteira ali, todo mundo que investe em fundo imobiliário, eles podem atingir através desse valor mínimo, então outro sinal positivo. Então vou colocar aqui as prints das corretoras que você pode participar. A gente tem BTG Pactual, Modal, Genial, Banco Inter, várias corretoras aí famosas, Easy Invest, só que você não tem, por exemplo, algumas como Rico, Clear, então se você tiver, como muitos investidores, investindo somente por essas corretoras, você pode abrir tranquilamente em uma dessas outras corretoras e participar da primeira emissão. E então, vale a pena ou não entrar no SFF11 logo agora em sua data de IPO? Geralmente eu fujo muito de IPOs, principalmente de fundos imobiliários, que eu gosto de ver o tempo ali da gestão e o que eles estão fazendo. E parcialmente isso aqui não foge à regra, eu vou sim participar dessa emissão, porque cabe dentro da minha estratégia de uma alocação pequena do meu portfólio em fundos com uma gestão ativa. Só que um valor bem pequeno comparado à minha carteira como um todo e dentro de uma estratégia de buy and hold, ver o que o fundo faz. Primeiro, porque é um fundo de fundos, então só aí você já diminui muitos riscos de outros tipos de fundo. Segundo, eu gostei deles em comparação a outros tipos de fundos que eu coloquei ali no início do vídeo em termos de taxa de administração, taxa de gestão e uma projeção futura em termos de ganho de capital e dividend yield expressivo. Eles têm vários sinais positivos, então para mim faz sentido, mas isso aqui não é qualquer tipo de recomendação de compra, porque realmente é um risco muito grande, na minha opinião, você entrar em um fundo imobiliário qualquer logo em seu IPO. Mas para mim faz todo o sentido, porque tem vários sinais verdes e se puder, eu queria muito fazer uma live com o Baroni ou com o Thiago Reis falando sobre a SNFF11. Vamos ver se a gente consegue essa live no futuro. Se você gostou desse vídeo, deu muito trabalho para fazer, então foi feito com muito carinho. Se você viu qualquer tipo de valor, dê uma moral lá, curta esse vídeo, se inscreva no canal que vai ajudar bastante esse canal recém-formado aí e segue a gente no Instagram também, @ohenriquedutra, que lá a gente está compartilhando muito conteúdo bacana. Um grande abraço e até a próxima.